Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação, principalmente lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que o dia é positivo para a soja, aliás, altas importantes de dois dígitos, de 11, 12 pontos aí nos principais vencimentos. O milho não teve a mesma sorte, trabalhando ali no vermelho, mas bem próximo da estabilidade, com o trigo também no vermelho. Aliás, soja se destacando aí nas negociações desta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. Mas por que isso está acontecendo? O que está influenciando nesse movimento positivo aí dos preços em Chicago? Tem consistência essa alta ou esse movimento aí dos últimos dias? Vamos perguntar tudo isso para quem entende. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde está Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado. Já está o Luiz aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho aí mais desse mercado. Um mercado que deu uma animada essa semana, Luiz, e a gente já está vendo ali a soja se aproximar dos 14 dólares por bushel. Novembro, por exemplo, está ali nos 13,70 já, e o janeiro nos 13,80, né? O que está acontecendo? O que deu esse ânimo aí para o mercado? E é um novo patamar consolidado? A gente precisa, ou a gente consegue afirmar isso nesse momento? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que não. Eu acho que não é um patamar consolidado, Alex. Tá respondendo de trás para frente aí. Eu acho que o mercado ele ganhou um fôlego em cima de clima. A gente não pode esquecer que a gente ainda está no mercado climático americano. O mês de agosto é um mês decisivo para as lavouras americanas. E os últimos dias, essa semana e os próximos 7 dias não vão ser muito secos, ou não estão, não estão sendo muito úmidos, estão sendo mais secos nos Estados Unidos. Então, é um clima não tão favorável, né, para o desenvolvimento das lavouras. A gente lembra que na segunda-feira, agora passada, o USDA trouxe uma levíssima, mas né, alguma piora nas condições das lavouras. Como a semana não foi muito úmida, é possível que ele traga uma nova piora no relatório na próxima segunda-feira. Mas eu acho que existe um pouco de exagero. Eu acho que daí até o USDA cortar mais a produtividade média americana no relatório de setembro, eu acho que tem um caminho a ser andado, digamos assim. Né? Eu acho que não é bem assim. O USDA já cortou bastante a produtividade no último relatório, foi um corte até além do que a gente estava esperando. Né? Então, assim, eu acho que não é bem assim o USDA cortar de novo a produtividade. Lembrando que, né, Alex, é importante lembrar que no início de agosto as condições começaram a melhorar por lá. Então é possível que no número de agosto do USDA de produtividade, de produção, ele não tenha contemplado essa melhora, né, que começou a acontecer no início de agosto. Então, assim, eu acho um pouquinho exagerado esse movimento de alta. Por isso que eu entendo que não é um novo patamar, digamos assim. A gente está na boca da colheita americana, né? A colheita americana deve começar aí em meados de setembro, né? Tem mais uns 20, 25 dias aí de desenvolvimento. E a gente lembra que a colheita americana pesa sobre o preço, não importando muito o tamanho da safra. Eu acho muito difícil o USA cortar né, a produção no próximo relatório, mas o mercado especula com o clima. Né? Se o clima realmente continuar ficando seco até o início da colheita, a gente pode ter realmente mais alguma piora de condições que sustenta de alguma forma o mercado. Mas eu acho que não é um patamar sustentável nesse momento. 14 dólares praticamente aí para a safra nova é um patamar alto, né? Mesmo que a safra americana não seja uma safra cheia, ainda é uma safra razoável. E a gente está tendo o crop tour da ProFarmer agora, né, Alex? Pois Então, é. e os dados que eles estão nos trazendo são dados que mostram que as lavouras americanas, de uma forma geral, estão bem, estão com um desenvolvimento bom. Melhor que no ano passado, inclusive. Não é uma melhor produtividade da história, não é uma safra perfeita, a gente já sabe disso, mas não é uma safra terrível. Né? É uma safra boa em vários estados, na maioria dos estados. Claro, a gente tem ali o Nebraska, que sofreu mais com a umidade, a gente tem algumas partes mais a oeste do cinturão que sentiram um pouco mais, mas de uma forma geral, as lavouras vêm bem nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, eu não me surpreenderia se a ProFarmer trouxer um número acima do número do USDA, né, e trouxer uma safra aí de 116 milhões, talvez. Não me surpreenderia. Eu acho que, na verdade, tem uma tendência, da maneira que eu estou enxergando aí os dados que eles estão trazendo. Então, se isso se confirmar amanhã, pode ser que o mercado perca esse fôlego e volte a cair.
Porque, de novo, a gente está na boca da colheita americana e a safra americana não é tão ruim assim como alguns estão esperando ou como, né, o mercado climático está trazendo como especulação. Então, como é que a gente pode entender esse movimento em Chicago? Um movimento de oportunidade de negócios, talvez, aí, Luiz? Sem dúvida, eu acho que sim. De novo, safra nova americana a quase $14 é sim uma oportunidade, tá? Então eu acho que o produtor brasileiro aí que não travou safra nova ainda está tendo uma oportunidade nesse momento, né? De pegar um Chicago aí para maio a 13,90 quase, que a gente está vendo hoje. Pegar um prêmio que não está tão pressionado ainda, embora esteja negativo, e a gente vem falando sobre isso nas nossas últimas entrevistas, né, Alex? Que há alguns dias atrás o prêmio estava menos 60. A gente sabe que o produtor não gosta de vender com desconto, mas ele tem que lembrar o que aconteceu nesse ano. Nesse ano, quando começou a colheita brasileira, no auge da colheita aí, março, abril, o prêmio chegou a menos 200. Então ele pode ter esse cenário de novo se a gente tiver uma safra grande no Brasil e na Argentina, o que é uma tendência nesse momento. Então ele vender agora a soja a 13,90 com desconto de $1 não é tão ruim assim. É uma proteção, porque se a gente tiver safras cheias aqui na América do Sul, é possível a gente ver, e é provável a gente ver tanto um prêmio mais pressionado lá na frente, quanto um Chicago mais pressionado lá na frente. Então, ele não vai encontrar mais esses 13, 12,50 aí que ele está encontrando hoje com desconto. Então, é importante sim o produtor ficar atento, que eu entendo que é uma oportunidade esse momento que está acontecendo em Chicago. É uma oportunidade, só para deixar bem claro, Luiz, para a safra nova, ou dá para evoluir com a safra disponível também? Para safra disponível também, né? Como a gente vem comentando, né, Alex? A gente tem dois cenários. O de safra nova aponta para baixo. O de safra disponível, do restante da safra disponível, é um cenário mais tranquilo, porque os prêmios estão mais firmes, eles devem continuar firmes, embora eles estejam um pouco abaixo do que a gente viu há alguns dias, né? A gente estava falando de prêmio 100, 100 e poucos pontos acima, agora a gente está falando de 60, 70. É um pouquinho menos, mas também são prêmios firmes ainda. Se a gente ver Chicago aí subiu bem, então são prêmios que ainda trazem valorização para a soja, ou trazem uma sustentação, né? Claro, a gente tem essa questão cambial, que está bastante volátil nos últimos dias, mas de uma forma geral os preços brasileiros eles estão sustentados. Então também é uma oportunidade para a safra disponível. Como a gente vem falando, né? Eu acho que o produtor tem que ficar atento para negociar o restante dessa safra disponível até final de outubro, talvez, que depois o mercado pode mudar um pouco. Mas eu acho que o cenário para a safra disponível é um pouco mais tranquilo, mas também pode ser aproveitado nesses momentos que Chicago também sobe. Safra disponível, Chicago com bons preços, mais prêmios positivos no Brasil. O problema aí está sendo o dólar nesse momento, que hoje teve até uma recuperadinha, né, Luiz? Eu estou vendo aqui, voltou a subir 0,35, mas afastou ali dos R$ 5 de novo, né? O câmbio está bastante volátil, né, Alex? Seja por questões externas como por questões internas, né? A gente tem aí o arcabouço, que está avançando, né? Falta sanção agora. A gente tem algumas questões lá de fora, crescimento chinês que anda assustando, alguns dados econômicos dos Estados Unidos, dúvidas com relação ao que o Fed vai fazer nos próximos meses, se vai começar a baixar juros antes do final do ano. Então, assim, a volatilidade normal de mercado cambial, né, a gente está tendo. Assim, eu acho que $1,05 nesse momento é $1 de oportunidade para um vendedor, porque a tendência ainda é $1 mais a 4,80 ou um pouco menos. Então também é importante o produtor ficar de olho nesse câmbio aí, ele deve continuar volátil, né? E aproveitar os momentos mais positivos como a gente teve recentemente, ele quase bateu em R$ 5 de novo, então é importante, mas ele tem que esperar a volatilidade aí com uma dificuldade maior para se prever uma tendência para câmbio no curto prazo, tá? Então ele tem que aproveitar aí os momentos como esse momento recente aí, onde o câmbio bateu quase R$ 5. Muito bom. Luiz, tem perguntas aqui e uma delas é do Ronaldo Sobreira. Aliás, pessoal participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, obrigado pela participação. Não se esqueçam aí de fazer a inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Não esquece também de deixar seu like ali pra gente, tá bom? E o Ronaldo Sobreiro, ele quer saber quanto a gente tem ainda de soja disponível e se corre o risco de faltar soja no Brasil. A gente está mais ou menos com 75% da soja negociada no Brasil. Então a gente deve ter aí de 25%, mais ou menos 70%, 75%. Então a gente deve ter de 25% a 30% de soja para ser negociada ainda, tá? O risco de faltar soja é muito baixo, porque a gente colheu muita soja nesse ano. Lembrando, né, a gente teve uma safra recorde no Brasil, apesar dos problemas
no Rio Grande do Sul. Então, né, fazendo as contas de oferta e demanda, vai sobrar mais soja que no ano passado. Tá? Então, a gente está esperando uma recuperação de estoque e é por isso que a gente vem comentando. Por isso que a oportunidade para o produtor deve ser aproveitada até mais ou menos outubro, porque a partir de novembro a gente começa a ter aquelas paradas de final de ano das indústrias, a pauta de exportação diminui bastante no Brasil e a gente vai ter mais soja sobrando. Então as indústrias não vão sair correndo atrás para garantir estoque, porque elas vão ter estoque mais disponível, mais na mão, digamos assim. Então é normal que mais no final do ano os prêmios percam um pouco de força e os preços parem de subir. Né? Então, porque a gente não tem essa escassez que a gente já teve em anos anteriores, a gente vai ter uma sobra maior de soja. Então, assim, o risco de faltar soja é muito baixo, né? A não ser que as exportações surpreendam nos últimos 2 meses, que eu acho difícil, porque vai entrar a safra americana, que é uma safra grande. Então, assim, o risco é muito baixo e é por isso que eu acho que a oportunidade para a safra disponível é até final de outubro para o produtor aproveitar preços melhores. Muito bem. O pessoal lá da Agriplan Engenharia tem um comentário também aqui sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eles acham que a falta de umidade no fim do florescimento e enchimento de grãos pode acarretar perdas significativas e redução de produtividade no próximo relatório. O problema, né, Luiz, é que a gente viu aí que, apesar do clima seco e quente que está acontecendo, ainda existia um resto de umidade no solo deixado aí pelas chuvas das semanas anteriores, né? Até quando esse resto de umidade vai dar suporte para a soja continuar vegetando sem influenciar em perda de produtividade, tem que ser considerado também, né? Exatamente, eu acho que é importante esse ponto levantado pelo pessoal da Agriplan aí, porque sim, a gente está num momento decisivo da planta, né? Então ela precisa de umidade, mas a gente lembra que na primeira quinzena de agosto choveu bem nos Estados Unidos, inclusive acima da média. E se a gente olhar os mapas agora para os próximos dias, apesar das temperaturas um pouco mais elevadas, não vai faltar umidade totalmente, não vai ter uma ausência de umidade, né? A gente vai ter chuvas, mas chuvas em menor volume. Né? Então, claro, a gente ainda tem que ter uma atenção ligada com relação a esse desenvolvimento final da safra americana, mas eu acho um pouco cedo para falar em um novo corte de produtividade. Se a gente tiver mais alguns dias, mais 2, 3 semanas, 4 semanas talvez, de umidade baixa, daí eu acho que a gente pode começar a cogitar em uso da cortar um pouquinho mais a produtividade. Mas eu acho que nesse momento, com as condições que nós temos de umidade, de chuvas, e as condições das lavouras que a gente está vendo agora, eu acho um pouquinho cedo para trabalhar com um novo corte de produtividade. E até pelos próprios resultados trazidos até agora pelo ProFarmer, né? Exatamente, campo, né? Como a gente comentou, os números os resultados de campo da ProFarmer, os números vão sair amanhã, mas os resultados mostram para uma safra razoável boa, né? Não é uma safra ruim, inclusive em vários estados acima do ano passado. Então eu acho que dá para apostar, inclusive, nesse momento, em a ProFarmer trazer um número um pouco superior ao do uso. Muito bem. O Albino está dizendo o seguinte, está especulando aqui a safra no Brasil, obviamente. Produzir uma super safra é um tiro no pé. Margem será muito negativa, pois a tendência é de dólar mais baixo do que a gente está vendo aí atualmente. Existe, ou pelo menos você tem sentido, Luiz, alguma possibilidade de redução de investimento, de, investir menos na próxima lavoura para, enfim, ter alguma consequência em termos de produtividade menor aí para a próxima safra, redução de área, enfim. O produtor tem se manifestado nesse sentido? Você tem ouvido alguma coisa? Olha, redução de área não, Alex. A gente já tem nossos números aí de intenção de plantio e por mais que o produtor esteja um pouco mais assustado, naturalmente, com os preços mais baixos, ele também está trabalhando num cenário de custos menores, querendo ou não, né? A gente está falando aí de custos, em média, 25%, 30% menores que do ano passado. Claro, o preço caiu também, a margem está mais apertada, mas eu acho difícil a gente ver redução de área. Pelo menos os nossos números iniciais não apontam para isso. Tá? Com relação à diminuição de investimento, eventualmente, claro, se a margem está muito apertada, pode ser que alguns produtores, de forma mais regionalizada, diminuam o investimento, tá? Em tecnologia. Eu acho que não dá para falar isso de uma forma geral no Brasil, e principalmente com relação à soja. Eu acho que o produtor ainda vai apostar na soja mais do que no milho, por exemplo. Milho safrinha, do ano que vem, talvez tenha um menor investimento, porque a questão de margem do milho é bem mais complicada que a da soja. Então eu ainda acho, né, pelo menos é o que a gente está vendo aí com relação as nossas conversas com os produtores,
é que o produtor vai continuar apostando, talvez ele diminua um pouquinho o investimento, mas nada de forma relevante, para continuar apostando na soja, esperando por preços melhores aí, porque ele, querendo ou não, tem um custo um pouco mais baixo e a margem ainda está positiva, né? A gente entende a margem mais apertada, mas querendo ou não, apostar na soja e ter produto para vender e num momento interessante do mercado, aproveitando preços bons, ainda traz uma margem positiva. Então a gente não vê aí, nesse momento, uma tendência de diminuição de área em nível Brasil, ou até mesmo diminuição de investimentos, né, em tecnologia de forma relevante. Muito bem. Você falou aí que vocês estão trazendo aí um número de área. Qual que é esse número, Luiz? Maior, menor que o ano passado? Deixa eu só confirmar aqui o número, Alex, mas o nosso número de produção para o ano que vem, a gente está falando em 163,4 milhões de toneladas, né? Um pouco mais de 163 milhões. Uhum. E com relação à área, a gente está esperando um crescimento de área, de novo, né? Acho que faz 20 e poucos anos que a gente só cresce área no Brasil. Uhum. Mas nesse ano, o crescimento um pouco menor que nos últimos anos, que a gente vinha mais ou menos com 4, 5% de crescimento. Nesse ano, a gente está esperando um crescimento de área de 2,5%. Né, para 45,6 milhões de hectares plantados no Brasil. Ainda assim é uma bela área e dentro de uma tecnologia top aí, um potencial bastante importante de produtividade aí, né, Luiz? 163 milhões de toneladas, praticamente 10 milhões a mais do que a gente produziu esse ano, né? Exatamente, assim, inclusive a gente, né, naturalmente no primeiro momento a gente trabalha com produtividades médias um pouco mais baixas do que nesse ano para o Centro-Oeste e para o Sudeste, porque foi uma safra muito boa, né? É claro que a gente pode repetir as produtividades altas desse ano, né? Tomara que repita, mas a princípio a gente trabalha inicialmente com produtividades um pouco mais baixas. Então, mesmo com produtividades um pouquinho mais baixas no Centro-Oeste e no Sudeste, como média, a gente tem esse potencial produtivo aí de produzir mais de 163 milhões de toneladas. Então, eu acho que é um cenário bem plausível hoje. Obviamente, vai depender de clima e tudo mais, né? A gente tem que ter uma atenção especial, só para complementar, Alex, com o clima para novembro e dezembro, porque alguns mapas estão começando a apontar para uma ausência de chuvas um pouco maior do meio para cima do país, inclusive pegando Mato Grosso. Mas eu acho que é um pouco cedo, né, para a gente falar em perdas produtivas, porque a gente nem plantou a safra, então vamos ver como é que vai ser o clima nos próximos meses. Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo pontos importantes para a nossa discussão. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado, lembrando que a gente está passando por um momento bastante interessante aí para preços, que o mercado está olhando esse atual cenário de clima seco e quente nos Estados Unidos, mas pode estar exagerando nesse movimento de alta. Na percepção do Luiz, esse movimento está um pouquinho exagerado, o que na hora que a gente tiver aí uma definição realmente do tamanho da safra americana, tudo pode indicar aí que a gente vai ter um aumento e não uma redução na produção e produtividade, e isso seria negativo para os preços, juntando-se a isso a questão do início do plantio, que deve se iniciar ali para meados de setembro. Enfim, temos um momento que o Luiz Fernando Gutierrez considera de oportunidade de negócios, principalmente para quem está atrasado com a comercialização da safra nova, principalmente. Mesmo com prêmios negativos lá para o ano que vem, ainda assim, o Luiz fez as contas aqui para a gente, negociar uma soja entre 12,50 e 13 dólares por bushel não parece ser um preço ruim, um valor ruim, diante de uma possibilidade de safra recorde aqui na América do Sul, com a Argentina principalmente voltando ao jogo e com produção, segundo o próprio levantamento das safras de mercado, de quase 10 milhões de toneladas a mais de soja no Brasil. Então fica a dica para você, momento de oportunidade de negócios, não precisa negociar tudo, mas não deixa tudo para ser negociado também na entrada da safra, na hora que você estiver colhendo a sua soja. A dica do Luiz Fernando Gutierrez. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago.
de olho aí na tela, a gente tem para novembro uma soja sendo negociada a $13,71 por bushel, 11,25 de alta. Para janeiro, $13,83, 12,5 de alta. Março, $13,87 por bushel, 12,75 de elevação. E para maio, $13,89 por bushel, alta de 12 pontos mais 25. Altas importantes aí, levando a soja a se aproximar ali dos $14 por bushel. Vamos ver o milho. O milho está no vermelho. Para setembro, $4,72 por bushel, queda de 4 pontos. Dezembro, $4,88 por bushel, perdendo 2 pontos mais 25. Março de 24, $5,03 por bushel, queda de 0,75. E para maio, $5,10 por bushel, perdendo meio pontinho. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo, que também acabou encerrando no vermelho. Setembro, $6,04 por bushel, 8,5 pontos de baixa. Dezembro, $6,31, 8 de queda. Março, $6,58, $6,58 por bushel, 7,5 de baixa. E maio, $6,74 por bushel, recuando 7 pontos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, novidades para vocês sendo colocadas aqui no Notícias Agrícolas, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.